Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso podcast Carreira em Tecnologia, onde a gente conversa com alunos ali da DBOCM que estão buscando seus objetivos para 2023, que estão buscando aí novos desafios, que estão buscando crescer na área de tecnologia, para poder fazer um bate-papo, contribuir com a carreira deles e dar um direcionamento aí sobre o próximo nível. E hoje meu convidado é o Rodrigo, que eu vou chamar aqui agora para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu irmão. E boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Bem, Show de graças a Deus. bola. Por aqui tudo certo. Um prazer estar falando contigo. Você está falando de qual cidade, meu amigo? Tô falando de Uberlândia, Minas Gerais. Bom demais. Show de bola, Rodrigo. Meu objetivo aqui com esse bate-papo é poder contribuir um pouquinho com a sua carreira, entender o que você está buscando para esse ano. Hoje você já trabalha na área de tecnologia ou não? Eu trabalho em partes, porque eu sou policial. Eu sou policial e estou Aham, procurando transição de carreira, né? Voltar para minha área de tecnologia. E lá legal. eu mexo com a parte de suporte, bem raso, sabe? Aquela parte Uhum, de manutenção básica. Aí dá para, mas tá muito raso ainda. entendi. Eu vejo que nós temos vários alunos, cara, que são militares, inclusive, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. Cara, temos vários aí que estão buscando realmente esse próximo nível e dá para você exercer essas funções, né, cara, dentro de onde você estiver. Então, é algo que é possível aí. Show de bola, meu irmão. E você já é aluno da DBLCM ou não? Sim, entrei agora em janeiro. Final de dezembro para início de janeiro. Que legal. E qual treinamento que você está fazendo hoje? É o Bootcamp? É o Oracle do Básico Avançado? É o 19C. Estou à busca do 19C, da certificação 19C. Show de bola. Então você está no programa preparatório da certificação. Show de bola. Deixa eu só verificar aqui realmente qual que é o programa exato que você está. Show de bola. É o Oracle Database do Básico Avançado que prepara para a certificação do ACP. Show de bola, meu irmão. Objetivo para esse ano. Então você quer realmente estar atuando mais diretamente com o banco de dados, é isso? Sim, a minha principal foco é a transição de carreira, sair da área militar e partir para a TI, sabe? Que eu Legal? sempre foi meu foco. Aí eu fiz o concurso, passei e fui embora para essa área, né? Aham. Aí a minha área, na época, era muito fraca, né? Em 2010 ainda era muito ruim, suporte pagava muito mal. Uhum. E agora que sim, agora deu uma melhorada, mas antigamente era pagava muito mal. Aí eu fui desanimando, sabe? Fiz o concurso, passei para ganhar 2 vezes mais, 3 vezes mais, eu fui embora. Nem pensei 2 Entendi. vezes. Entendi. Meu irmão, para fazer uma transição, principalmente você que. Você já trabalha com tecnologia, mas hoje você trabalha no suporte mais básico, é isso? Isso, correto, lá é. Exato. Para você fazer uma transição, cara, é legal que você já tenha uma boa noção de tecnologia, né? Uhum. Então, quando você já está no meio de tecnologia, muitas vezes para fazer essa mudança de área, muitas vezes uma certificação vai ser muito importante. Então, no seu caso específico aqui, eu realmente recomendo, cara, que você siga exatamente esse programa que você está hoje, que é o Oracle Database do Básico Avançado. E por quê? Cara, você já consegue se candidatar a algumas vagas bem interessantes, tá? Se você souber fazer o que é cobrado, por exemplo, dentro de uma certificação de OCP, é um profissional pleno, cara. Um profissional pleno tem sua primeira certificação, ele consegue executar aquelas atividades. E essas atividades são relacionadas a muitos projetos, cara. A parte de backup, a parte de migração, a parte de upgrades para as novas versões, a parte de performance. Então, isso está no dia a dia, realmente, de quem trabalha e tem esse nível de certificação. Hoje, o seu nível de experiência com Oracle é o quê? É zero? Zero, Tá, zero. tá. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como está a sua evolução dentro do programa? Você já conseguiu instalar seu laboratório do zero ou não? Sim, já consegui. Eu tive uma Legal. pequena dificuldade com a questão de versão, né, das máquinas virtuais. Aham. Eu coloquei a máquina que está lá no programa e deu certo. Rodou Legal. certinho. Legal. E normalmente essas questões de versões atualizam constantemente, né? Então, às vezes a gente é surpreendido por uma versão nova e faz parte realmente. Meu amigo, o que que eu recomendo para você, Rodrigo? Esse programa que você tem acesso, ele tem mais de 200 projetos práticos. Se você começar a olhar cada um desses projetos, dessas aulas, e souber executar na prática, por exemplo, a instalação do zero. Dentro de empresa, você vai precisar fazer a instalação do software do Oracle do zero, igual você fez. Então, são Uhum. coisas que já vão automaticamente te preparando para uma oportunidade.
E quais são os pilares que eu considero que são fundamentais para você conseguir uma vaga? Fazer uma transição. Primeiro, entender ali o seu nível salarial. Hoje, por exemplo, uma vaga de pleno, você consegue ver salários entre 7 a 10 mil reais. Esse valor seria interessante para você fazer uma migração? Sim, é assim, o salário está no limite que eu tenho que começar a ganhar, entendeu? Para me sair, senão onera muito. Sim. Isso que é o grande ponto, né? Na área de tecnologia, muitas vezes a gente consegue montar um plano, uma estratégia para você fazer uma transição e depois já pensar nos próximos passos, né? Então dá para você... Por isso que eu falo, normalmente quem já trabalha, quem já tem um bom salário, às vezes é mais difícil, né, para poder fazer essa transição. Mas, mesmo para você que está começando numa área nova, dá para você, muitas vezes, já começar a se candidatar numa vaga de pleno, se você souber fazer as atividades. E aí, Certo. como que isso funciona? Realmente entender os projetos práticos. Agora, se você pegar todo dia e ver uma aula prática e souber executar, por exemplo, dentro do Oracle Database do Básico Avançado, lá dentro, você tem o primeiro módulo, o módulo de administração, né? Onde você tem ali as atividades de um DBA bem júnior, tá? Se todo dia você pegar e souber executar uma atividade dessa, cara, isso já começa a ser muito interessante. Você já começa a ganhar uma segurança muito boa. E dá para a gente planejar essa transição, entendeu? Sim. Dá para planejar de uma forma onde você começa a participar de alguns processos seletivos, entender quanto que as vagas estão cobrando. E o legal, cara, é que a gente aprende muito com o processo seletivo. Muitas vezes você vai começar a entender o que você já estudou e o que estão pedindo para aquela vaga. Falar assim, cara, realmente, para essa vaga aqui estão pedindo algumas coisas que eu não sei ainda. Então, eu preciso complementar os meus estudos. Mas a base do OCP, cara, já é algo interessantíssimo para você já ter uma oportunidade nessa faixa aí de um profissional pleno, tá? Então é algo que a gente consegue, cara, te preparar realmente para essas vagas. E a partir do momento que você já tem essa confiança, hoje você tem confiança de se aplicar numa vaga para a Oracle ou não? Para a Oracle ainda não. Não. Ainda não, porque ainda, como eu preparei o laboratório, acabei de formatar a máquina, arrumando um setup melhor, sabe? Para mim não ter problema. Aí eu tô com uma máquina até boa, agora razoável, que eu tranquilo, roda a máquina virtual, roda a tela é boa, a tela é grande, vai para dividir para ver, sabe? Duas máquinas virtuais ao mesmo tempo. Legal. Aí fica bom. Show de bola. Agora, cara, o que eu recomendo que você faça, meu irmão? Vou até abrir aqui, ó, só para poder compartilhar a tela e te dar um direcionamento. Share screen. Você está conseguindo ver minha tela? Sim. Deixa eu só aumentar aqui. Como eu te falei, eu fiz cirurgia de correção de vista, rapaz do céu. Não, tranquilo, tranquilo. É isso, não, qualquer tela inteira, deu para ver, tranquilo. Esse programa, meu irmão, o Oracle Database do Básico Avançado, atualmente está com 219 aulas. Então, aqui você tem um bódromo de boas-vindas. Não sei se você já está dentro da comunidade do Telegram e do canal do Telegram e da comunidade do Facebook. Você já está lá ou não? A do Facebook eu acho que eu não tô, não. Telegram eu tô. Tá. A do Facebook também é muito importante porque é lá que nossa equipe responde de segunda a sexta em até 24 horas as dúvidas, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, é importante que você esteja lá. Depois, meu irmão, vem aqui a parte do workshop de administração, onde a gente tem aqui, ó, a primeira parte dos laboratórios, que acredito que você já conseguiu fazer, já está dominando. Sim. E depois nós temos aqui aulas relacionadas à arquitetura do Oracle, mas com contexto de o que a gente faz com esses elementos da arquitetura no dia a dia. Por exemplo, Redulog, cara. Você entender o que é um Redulog, entender como que você pode recriar os grupos de Redu, aumentar os grupos de Redu, tudo isso a gente aborda aqui na prática, num passo a passo dentro dessa metodologia. Então, uma aula de 56 minutos, cara, que a gente mostra os conceitos e a aplicação desses conceitos com os scripts, com passo a passo dentro do dia a dia. Você vê que o professor, ele tem até ali no fundo a questão dos scripts, da tela do laboratório dele, onde ele executa. Se você assistir essa aula, cara, e começar a executar essas atividades, você vai ver, cara, o quanto que você vai se preparar. Você vê que ele dá a aula, mostra o conceito, faz no laboratório. Faz a aula e mostra no laboratório. Com isso, cara, você vai ter uma segurança muito grande para começar a se aplicar nas vagas de Oracle.
Aí você imagina, cara, só desse modo de administração, cada aula aqui, você tem um lab, você tem elementos ali que mostram o que você faz no dia a dia. Cara, isso aí já vai te dar uma segurança absurda, tá? Então, primeira meta que eu queria trazer aqui para você, cara, seria interessante buscar fazer essa prova 082, que envolve as atividades de um cara júnior em Oracle, a parte de administração e de SQL. SQL, você domina um pouco a linguagem SQL? Você chegou a fazer alguma faculdade aí? Sim, eu fiz sistema de informação. Legal. Mas já tem 12 anos, né? Já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho já. Não, Mas essa parte acho que até a parte de programação em SQL é tranquila. Essa não é SQL, eu não esqueci não, é SQL, um pouquinho de Java, um Python, até que vai ainda. Legal, cara, legal. Essa base, cara, ela é fundamental para o cara iniciante. Então, se já tem essa base, você pode revisar esses 2 primeiros módulos, fazer a prova 082. Depois, a gente já começa na prova 083, que envolve a parte da arquitetura multitenant, que é a arquitetura mandatória no Oracle 21C, que já no 19C a gente já consegue mostrar muitos cenários. Cara, isso aqui tem muito projeto, inclusive do nosso time de consultoria, cara, que a gente faz exatamente essas atividades. Isso aqui está no dia a dia nosso, da DBLCM de consultoria. E, cara, projetos grandes, empresas relevantes. Se você souber fazer isso aqui, cara, esses passos, você já pode estar à frente aí de muitos projetos de grandes empresas, tá? Envolvendo muitas questões que são tópicos da prova de certificação e tópicos do dia a dia. Então, isso já te prepara, cara, para algumas vagas e projetos muito interessantes. A parte de backup e recover, você entender como que funciona essa parte do RMAN, do Recovery Manager, dentro do Oracle, com muita mão na massa também. Como que se melhora a performance de um backup e RMAN. Cara, tem coisa aqui que, de verdade, vai fazer com que você tenha um destaque profissional muito grande, tá? Depois vem a parte de Deploy Patch Upgrades, que envolve essa parte de atualização, como você faz um upgrade para o Oracle 19C. Estou com um banco 10, como que eu faço um projeto de atualização? Você pode simular todas as atividades com diversas técnicas, utilizando a plug-plug, utilizando o Full Transportable Tablespace do 11 para o 19, auto-upgrade. Então, tem muita aula aqui relacionada a upgrades, patches e migrações. A parte de novas features, que também tem várias aulas aqui mostrando o que tem de novo na versão 19. E a parte de performance, cara, que é o ouro do ouro do ouro. Então, quando se fala de performance, cara, é algo que tem uma visibilidade muito grande. Às vezes, só o cara que se especializa em performance é um cara que ganha 15, 20 mil reais hoje no mercado. Entendi. É um cara que já se torna uma referência. Então, se você tem a certificação base do OCP e focou, por exemplo, em trabalhar nessa área de performance, cara, isso já vai te dar uma aceleração muito grande para o mercado. E aqui tem vários contextos aqui, cara, de o ouro do ouro, com várias ferramentas para você conseguir dominar também essa parte de performance. Então, assim, meu irmão, a gente tem um plano aqui muito claro para a gente conseguir fazer essa migração. Agora, o que eu queria trazer para você, cara? Se você pegar e assistir uma aula por dia, começar a ver essas questões práticas e rodar isso dentro do seu laboratório, já vai te dar uma segurança muito grande para muitas vagas. E, cara, hoje, quando se fala de vagas relacionadas a Oracle, cara, no LinkedIn você vai achar vaga pra caramba. Aí eu tava e se você souber fazer essas atividades, diz aí. Esse dia para trás eu estava procurando uma vaga e eu fui me candidatar para uma vaga da Oracle. Eu falei, SQL, o cara cobrou SQL. Eu falei, tranquilo, SQL dá para fazer. E fui entrar, mas o cara pedia certificação OCP e uma certificação LPI. LPI, né? LPI, que é do Linux. Tem que ter dos dois. Então, assim, agora a minha meta vai ser tirar OCP e a próxima LPI, que é do Linux, né? Administração do Linux. Mas se você tiver só uma, eu já vi, cara, muitos alunos, é legal a gente poder falar sobre isso, muitos alunos e mentorados que muitas vezes não atendem 100% os requisitos daquela vaga, mas já tem parte daqueles requisitos. Eu já tenho um OCP, se inscreve na vaga. Eu já vi vaga de pleno que contrata o cara como júnior. Porque o mercado está muito carente, cara. Faltam profissionais qualificados. Então, muitas vezes, se você atende parte dos requisitos daquela vaga, cara, já te coloca dentro do mercado. Você pode ter certeza. Porque o mercado está em falta, cara. E te perguntar, pegando para estudar todos os dias, uma a duas videoaulas por dia, com base na sua experiência, quanto tempo eu consigo tirar o ACP a 8.2 ou 8.3? Cara, vamos lá.
Hoje tem pessoas que tiram em um mês a 8.2 e um mês a 8.3. Só que o cara está estudando um ritmo mais intensivo, no ritmo de faculdade, no ritmo mais puxado. Beleza. Essa é uma opção que você tem. Ah, tem disponibilidade para estudar de forma intensiva, de segunda a sexta, das 19 horas até as 23. Cara, você consegue acelerar bastante. Eu te falo que às vezes em um mês, cara, você consegue matar esse conteúdo, fazer uma revisão e já se sentir seguro para fazer a prova. Agora, você está com um pouco menos de disponibilidade, 1-2 horas por dia. Se você pegar 1-2 horas por dia, a cada 2-3 meses você consegue fazer uma prova facilmente. E a tal da prova ajuda bastante? Assim, que eu tenho... Porque eu estava partindo para de nuvem, né? Tava pegando Azure, a SWD, e tava focando, tirei algumas certificações já de Azure, né? Então, assim, eu falei, cara, o meu foco, eu quero focar, sempre gostei de dados. Mas eu vi ter uma chamada sua no YouTube falando assim, será que o DBA vai acabar com a nuvem? Eu falei, cara, dados não tem como acabar. Dados a base de qualquer sistema é os dados. Exato, é o coração, assim, cara. Vai ter banco de dados, inclusive, na nuvem. E, cara, uma das demandas que estão mais quentes hoje é o profissional que sabe fazer, por exemplo, esses projetos de migração de dados para a nuvem. Cara, isso aí é um trabalho gigantesco, uma demanda absurda, e que um profissional que sabe estar à frente desse tipo de projeto é um profissional que ganha mais de 10 mil por mês, com certeza. E então, aquilo, muitas vezes a estratégia é um... área. Assim, área com Oracle com nuvem, sabe? Esse está sendo meu foco. Eu estava até vendo a CI, né? Que é a nuvem da Oracle, é o que a gente tirar a certificação. Mas o meu maior problema hoje, que mais me dificulta meu crescimento na carreira é o inglês. Porque eu tenho um inglês bem básico, bem técnico. Bem técnico. A parte técnica, beleza, tranquilo. Mas a fluência de falar, porque hoje em dia eu vejo muito ter a necessidade da fluência da fala, e do entendimento. Então, assim, essa parte é um pouquinho que me prende, sabe? Eu tento inglês, infelizmente não achei um curso de inglês assim que fala assim, vamos, entendeu? Que conseguisse entender. Vamos lá, com relação ao inglês, sem dúvida, se você tiver um inglês onde você tem um nível de conversação, você aumenta as suas possibilidades dentro do mercado. Você vai poder atuar numa multinacional, projetos internacionais e tudo mais. Mas no momento que você está agora de migração, eu não considero que seja a coisa mais importante você focar 100% no inglês, seja a coisa mais importante dos seus estudos. Eu considero que primeiro você migra e, cara, enquanto isso, dá para estudar inglês de forma paralela? Dá, tá? Se você já tem um inglês que já consegue ter uma leitura técnica, você já pode fazer certificações sem problema. E o foco agora realmente seria migrar de área. Acho que esse seria o mais importante. E essa questão que você falou sobre migração mais cloud, de verdade, hoje eu considero que qualquer profissional que trabalha com banco de dados precisa saber o mínimo, o básico de cloud. Porque a cloud, cara, nada mais é do que o antigo data center tradicional que a gente tinha, agora vai estar no data center de uma Oracle, de uma Microsoft, de uma AWS, de uma Google. E assim, o que você roda aqui vai ter que ter lá. Algumas coisas estão um pouquinho mais facilitadas na hora da implementação, na hora do deployment. Algumas coisas, na hora de você criar um banco que se instalava muito manual, dentro da nuvem, com poucos cliques você tem uma das funções da nuvem é a questão da agilidade, né? Você conseguir fazer mais rápido. E você tem algumas facilidades. Mas, cara, você pode ter um banco de dados exatamente igual que você conecta no Linux dentro de uma nuvem. Onde chega lá, você tem que fazer backup, você tem que fazer um monte de coisa. Inclusive, a Oracle tem um equipamento, um Exadata, que você pode provisionar dentro da OCI, dentro da Oracle Cloud. E, cara, a administração é bem parecida com o ambiente on-premise. Tá? Então, assim, o que eu recomendo que você faça, cara? Eu acho que o mais importante agora seria banco de dados, que é o coração de tudo que você está falando aí. Depois disso, eu acho legal a gente pensar realmente numa estratégia de conhecer o mínimo e o básico da nuvem. A Oracle Cloud é muito legal. Se você está pensando em focar no banco de dados número 1, a Oracle Cloud vai ter muitos diferenciais, então é algo importante para você ter essa noção de cloud. E, cara, os conceitos básicos são bem parecidos, tá? Às vezes, quando você mudar para uma AWS, para uma Azure, você vai ver que só muda a nomenclatura, a sopa de letras ali. Mas o conceito é o mesmo. Eu percebi.
E cada uma tem as suas vantagens, né? A Oracle é mais forte em banco de dados. Às vezes, se for rodar um banco de dados Oracle dentro da Azure, cara, vai ter algumas desvantagens. Licenciamento da Oracle fica muito mais barato na nuvem da Oracle. Então, cara, existem vários estudos que você pode fazer para poder estrategicamente entender qual que é a melhor nuvem para você colocar aquele projeto, né? Então, é um trabalho até de arquitetura. Mas, assim, é uma demanda que está quente demais, cara. Se você tiver essa base do ACP, souber migrar dados e, cara, tiver o básico ali de cloud, meu irmão, até mesmo essas vagas que você já viu dentro da Oracle, né, cara? Você pode começar a se aplicar. Se tivesse já com o ACP agora na mão, eu recomendaria que você se aplicasse. E quem sabe, cara, dentro do processo você já pode ser chamado, entendeu? A OCP que você fala, a OCP já começa 8.2 para cima, não é? A OCP é o Oracle Certified Professional, que inclui as provas 082 e 083. Isso. Aí no caso, a 82, eu tenho que tirar 82 para depois tirar 83 ou independente? Você tem que passar na 082 para fazer a 083. Então, é assim que você como é que fala? Eu tenho que tirar, então, 82, ou você prefere que eu tire a básica, a Foundation lá, que eu chamo de Foundation, né? Olha, As basiquinhas lá, de SQL, de vamos lá. introdução. Como você já tem uma base de SQL, eu recomendo que você já vá para 082. Por que a gente colocou aquele módulo da Foundations, né? Algumas pessoas que muitas vezes nem faculdade fizeram, não tem aquela base de SQL, não tem aquela noção sobre banco de dados, para entender o que é um banco de dados. Sim. Entendeu? Então, é uma introdução. Cara, você já é um cara que já está no mercado, já se vira, já sabe a linguagem SQL, e já é um cara realmente que já está dentro do mercado de tecnologia em si. Então, eu recomendo que já comece pela 082. E é legal esse tipo de pergunta, porque muitas vezes a gente olha o treinamento lá, a gente não consegue ter esse feeling, né? É porque quando eu peguei lá, falei, capaz, tem conteúdo. Quando eu comprei, fui navegar, falei, tem conteúdo demais, não tem nem por onde eu começo. Até cheguei a comentar lá com o Wellington lá, falei, Wellington, me dá um apoio aqui, cara, porque é muito conteúdo, não sei nem por onde eu começo, é muita coisa. Por isso que eu gosto de chamar os nossos alunos novos para esse bate-papo, esse podcast, que a gente troca uma ideia, a gente conversa, tira as dúvidas e dá um direcionamento. Não pode ficar tranquilo, cara. E assim, ali, cara, começando pela 082, você vai ter uma base muito interessante para começar a lidar com esses projetos de cloud. E tem até uma dúvida aqui do Rafael, que eu acho que pode ser até legal para a gente complementar. Você acha que tem que ter a foundation de todos os provedores de cloud? Eu acho que não, tá? Por quê? Eu acredito que seja muito interessante você estudar essa questão das certificações iniciais ali de cloud de acordo com a necessidade. Você está estudando o Oracle? Então tira o CI Foundations do Oracle. Agora eu estou realmente dentro de uma empresa que ela usa a Azure, a nuvem da Microsoft. Aí sim, talvez valha a pena você se atualizar, mas só de você ter essa base conceitual de um provedor já pode te adiantar muito em processo de entrevistas e etc. Então, eu não acredito que você precisa ficar fazendo toda essa roda e tal. Eu acho que se o seu foco é banco de dados, vale muito mais a pena você focar no ACP e deixar como secundário uma certificação de fundamentos ali de cloud, no caso, mais focada para aquilo que você está estudando. Se for Oracle, tira Oracle Cloud. Você trabalha numa empresa que utiliza outra nuvem, pense em focar nessa nuvem e adaptar para o seu plano. Acho que pode ser um direcionamento. O Moisés Ramos colocou aqui, 1 mês para tirar o ACP PLSQL. Acho pouco. Primeiro, o ACP é uma coisa, PLSQL é outro, tá? O ACP é a certificação de database do Oracle Certified Professional. Apesar que tem o ACP até de cloud, né? De arquiteto de cloud. Mas o ACP que a gente fala aqui realmente está relacionado à questão de database. Tem uma certificação de PLSQL que, inclusive, a gente está fazendo aulas todos os meses, tá? E o que acontece? Depende do seu ritmo de estudo. Muitas vezes, estudando sozinho, realmente fica pouco, tá? Só que você estudando uma metodologia que você tem uma videoaula para cada tópico da prova, você vai ver que é possível. Tem pessoas que tiram 0,83 em um mês. Depende do seu ritmo de estudo, depende do seu nível de conhecimento. O cara começando do zero vai conseguir tirar um mês? Provavelmente não. E aí depende do nivelamento. Você está realmente no programa que você consegue conversar com as pessoas, tirar suas dúvidas para você conseguir se nivelar, entender o que está faltando para você conseguir ter uma segurança maior. Show de bola, Rodrigo. Cara, temos um plano aí, Rodrigo, para esse ano, cara? Sim. Tá mais claro aí sobre a ordem das coisas? Eu vou tentar tirar essa 82 até no meio do ano, o mínimo, né? Para me antecipar, agilizar. E a relação, assim, de custo para tirar a certificação, ela tem algum desconto? A gente consegue algum desconto com alguma coisa ou não? Ela é bruta mesmo, 100%?
Cara, não. É a mesma coisa que você querer pedir um desconto na Apple. Você já tentou pedir um desconto na Apple? Não é complicado. Não tem. É, Então, eu falo assim, assim, é, a questão de valores, você já tem alguma coisa assim? Ao muda por ano, o valor da 240 prova? tá padrão já tem um bom tempo, tá? As provas de professional, elas estão US$ 240. As de fundamento são US$ 95, se eu não me engano, tá? Então as de fundamento são mais baratas, as professional são US$ 240 cada prova. Mas, cara, nunca houve um momento tão barato para fazer uma prova. Eu já paguei US$ 2.000 numa prova, tá? Não, não, eu já É, vi, já tem prova cara demais. E é. em relação, a prova é feita na minha própria residência, ou tem que ir num centro específico essa? Você pode fazer da sua casa. Inclusive, cara, antes a hora que eu tinha uma parceria com a Persson, né? Que era uma empresa especializada em certificações de tecnologia, diversas certificações. Agora os agendamentos estão sendo feitos pela própria Oracle. Então, se eu não me engano, cara, até onde eu vi, só dá para você fazer online a prova, e aí você faz da sua casa. Só que tem algumas regrinhas que você precisa ler, né? Não dá para você fazer a prova sem camisa, bebendo água, conversando, não pode sair da sala. Então tem vários elementos ali, cara, que realmente você precisa seguir as regras, senão você pode ter a prova até mesmo cancelada. Deve Tá? ser igual da Personal, então, né? Que a Personal também É, é cheia de regrinha e não isso. pode ter dois monitores, Até é o uma da. webcam. Exatamente. A Person você fazia também remoto. Então hoje dá para continua sendo remoto, só que agora você faz agendamento dentro do site da própria Oracle, entendeu? E o instrutor é inglês também? Fala tudo em inglês? Quando eu fiz, cara, não precisou nem falar. Simplesmente ler as instruções, seguir e fazer. Não Pronto. chegaram nem a habilitar o áudio para mim. Normalmente, quando eu tenho alguma observação, pode ser que o cara te chame, mas não é algo mandatório, não, entendeu? É Uhum. algo que é um opcional ali. Sua câmera vai ficar ligada, ele vai ficar te monitorando para poder fazer a prova. Você faz da sua casa. Às vezes, cara, se você não tiver um ambiente em silêncio em casa, etc., às vezes é legal ir para um cowork, aluga uma sala, ver um local ali isolado para você fazer, com uma boa conexão de internet. Mas, assim, a experiência que eu tive fazendo provas online foi bem tranquilo mesmo. Show. E agora, em relação ao mercado de trabalho, em relação Uhum. à vaga remota, que hoje em dia Aham. tem alta, né? Tá, cara. E, A maior e, parte, na minha visão, tá? Eu vejo muitas vagas remotas. pô, hoje em dia, assim, que eu vi que a parte boa que eu tô pesquisando no LinkedIn é muito ainda presencial, híbrida e presencial, né? Uhum. Cara, tá voltando um pouco a questão do presencial, mas eu acho que o híbrido vai ser o melhor dos cenários que a gente vai encontrar hoje. Ainda vejo empresas contratando, por exemplo, na DBOSM, aqui no nosso time, cara, a gente está contratando 100% remoto. Algumas exceções a gente contrata para quem está na região, porque hoje os meus sócios de consultoria, né, o JP e o Ricardo, eles estão em Vila Velha, eu também estou aqui em Vila Velha agora. Então, muitas vezes a gente tem algumas vagas que a gente busca algumas pessoas aqui próximas, mas a grande maioria, cara, tem pessoas lá do Sul sendo contratadas, tem pessoas de São Paulo, então a gente está contratando pessoas realmente 100% remoto, cara. E assim, de verdade, a pandemia provou que dá para você entregar até mais resultado remoto. Então, com É, relação a isso, cara, depende muito da cultura da empresa. E, cara, eu trabalhei na Oracle antes da pandemia, tá? Entrei lá em 2014. Cara, já era uma vaga híbrida que o cara escolhia se ele ia para o escritório ou não. Pô, várias pessoas nem moravam em São Paulo, moravam do meu time, moravam fora, algumas pessoas até da América Latina toda. Então, assim, existe essa possibilidade, depende muito da cultura da empresa, da área, né? Algumas pessoas querem ter uma cultura realmente mais presencial, mais próxima, mas, cara, hoje, na verdade, de verdade, analisando ali as vagas e os mentorados que a gente tem, a gente vê que a maior parte das vagas, pela nossa análise, tem sido remotas, tá? Vamos ver se isso muda durante esse ano, mas a maior parte tem sido remoto. Vários alunos de Minas sendo contratados para grandes empresas de São Paulo, alunos do Sul. O nosso processo interno de contratação tem sido remoto. Então, assim, o mais importante, atender os requisitos. Tá atendendo os certo. requisitos, cara, você vai encontrar vaga, com certeza. Porque vaga é o que não falta, literalmente. Entendeu? Eu vi isso mesmo. Tem vaga demais, cara. Agora, as pessoas ficam muito preocupadas, a minha idade, a, a questão da certificação. Se você atende os requisitos das vagas, cara, você vai começar a ser disputado pelas empresas. E em paralelo a isso, eu vi que você também é aluno do acelerador de carreira, né, em TI. Então Isso. lá a gente tem um curso de LinkedIn, onde tem várias técnicas aí para você ajustar o seu LinkedIn, para poder melhorar.
entender como que você pode estar mais atraente para essas oportunidades. Então, no seu caso, cara, com o ACP, você já poderia começar a se candidatar em várias vagas, inclusive na Oracle. Pode ter certeza que pode ser... Você pode fazer essa transição muito fácil aí nesse ano de 2023, se você realmente estiver seguindo essa trilha de saber executar os projetos práticos, de tirar a certificação do ACP. E realmente, essa demanda que você falou de migração para nuvem, isso é quente. Isso aí, assim, eu queria ver, porque meu foco agora é banco de dados, mas eu quero fazer essa migração para nuvem, que eu achei muito interessante. Até mesmo na Azure, na ASWB, ASWB, né? E ele também, então, tem muita migração. Essa parte de migração que eu vi que está tendo muito foco, muita chamada. Mas eu queria mexer com banco de dados. Banco de dados e segurança, as duas partes que eu mais gosto de trabalhar. Ó, a gente tem um programa só de segurança, cara. Depois de você tirar o ACP, a gente criou um treinamento só falando sobre as features, a Opt, o que dá para fazer na Enterprise, o que dá para fazer no Oracle Standard, o que é produto à parte, só para tratar essa questão de segurança. Então tem muita coisa boa, cara. Pode ter certeza que buscando essa etapa, dá para a gente depois buscar a questão de segurança, que também é uma demanda gigante aí para profissional que ganha 15, 20 mil reais por mês. O cara que se especializar em segurança para banco de dados, segurança de forma geral, em cloud, cara, tem uma demanda muito grande. Uma demanda muito grande. Mais alguma dúvida, Rodrigo? Não, para mim tudo sanado. Cara, te ajudei? Demais na conta, eu agradeço. Show de bola. Que isso, cara. Um prazer estar falando contigo. Conta comigo, cara. Nosso bate-papo continua dentro da nossa comunidade de alunos, cara. Fica ligado. Ontem tivemos até uma aula de Oracle Hack, um pouquinho mais avançada, mas às vezes a gente traz aulas mais iniciantes. Fique ligado que a gente vai te ajudar aí nesse próximo nível, cara, para a gente conseguir fazer essa migração. E, cara, com certeza tem oportunidade demais. É só... A direção já está certa, agora é só realmente focar na execução, que com certeza a gente vai conseguir te ajudar. Beleza, Rodrigo? Beleza. Obrigado, Fechado, Guilherme. meu irmão. Grande abraço para você. Até mais. Igualmente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Então é isso, pessoal. Finalizamos aí mais um podcast de carreira em tecnologia. Se você é um aluno da DBOSM e quer ser entrevistado aqui, me manda um e-mail. Manda um e-mail lá para contato@dbosm.com, falando que você quer participar desse podcast, que você pode ser selecionado para poder fazer esse podcast juntamente comigo, onde eu quero ajudar cada vez mais nossos alunos a buscar esse próximo nível, beleza? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.